Ah, não, vamos aplaudir Jesus. Pode voltar, pode voltar, pode voltar. Pastor Horácio, vem para cá então. Então, os pais, fiquem tranquilos com as crianças. Semana que vem vai ser, ó, bacana demais. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Vamos, já que nós lemos aqui Atos, né, o último capítulo, o próximo livro é Romanos, capítulo 1. Então, vamos ler alguns versos aqui de Romanos, capítulo 1. Diz assim, Romanos, capítulo 1, a partir do verso 1. E nós vamos até o verso 16. Diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus santos profetas, nas sagradas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isso é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. E aí no verso 16, que é o cerne daquilo que nós vamos trazer à reflexão nessa manhã, nós temos aí, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir para que Deus nos fale nessa manhã em nome de Jesus. Senhor, nós nos rendemos diante da Tua majestade, diante do Teu propósito para as nossas vidas. Mas, ó Deus, para que ele seja exercido, nós precisamos estar bem adestrados naquilo que a Sua palavra nos ensina. E nessa manhã nós queremos refletir sobre esse texto, trazendo à memória a eternidade passada, assim como a eternidade futura, para que ela seja aplicada no momento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, se puder diminuir esse negócio, esse ar um pouquinho aí, eu estou com uma dificuldade
ficar preocupado, não, irmãos, que eu já fiz exame de Covid, já de tudo, já, viu, de dengue. Tá na bênção. Irmãos, essa passagem, ela vai sendo discorrida. E, sobretudo, aí no último verso que nós lemos, que é o verso 16, ela fala de uma coisa chamada vergonha. E quantos de nós, muitas vezes, passamos vergonha? Durante essa semana, muitos irmãos gastaram dinheiro e foram a Uberlândia ver o Vasco da Gama jogar. Ai, meu Deus do céu. Mas, às vezes, nós somos submetidos a constrangimentos. Não que o jogo do Vasco tenha sido isso. Pelo contrário, início de temporada, o time ainda está preparando, a equipe não está formada, o Vasco com os olhos voltados para o domingo, que vai enfrentar o Flamengo. É claro que não podia gastar toda a sua força ao longo da semana. O Marcelo, campeão, poderia nos dar depois uma opinião sobre isso aí. Mas nós somos submetidos à vergonha. E às vezes a gente ainda fica em dúvida se a gente passa essa vergonha no débito ou no crédito. Mas é normal a vergonha. Porque todo ser humano, ele traz dentro de si uma noção moral. E às vezes nós nos constrangemos porque avançamos algum paradigma moral, para ser assim, bem ameno, para não ser muito dramático. E às vezes a nossa transgressão, ou as nossas fraquezas, ou as nossas limitações humanas são expostas publicamente. E as vergonhas, elas marcam a nossa história para o resto de nossas vidas. Eu me lembro quando eu era pré-adolescente, eu estava no meu segundo emprego e pelo meio da tarde eu ia, às vezes saía para trocar dinheiro para que o meu patrão pudesse pagar e receber ali no caixa dele. E de frente ao meu emprego, tinha ali um estabelecimento comercial que para subir lá tinha uma escada. E eu, embora às vezes eu faça conto essas histórias descontraídas aí, mas eu no fundo sou uma pessoa muito tímida, sabe? Desde criança. E tinha umas mulheres que trabalhavam lá, e eu tinha 12 anos de idade apenas. E essas mulheres, quando eu ia lá trocar dinheiro, pastor, elas falavam assim, olha que gracinha ele, que bonitinho. E se você fala isso de uma criança de 12 anos, ela pode ter duas interpretações. Primeiro é que acreditar que realmente ela é bonitinha, né? E para mim isso era impossível, porque na minha casa tinha espelho, então eu sempre sabia que por detrás daquele elogio tinha alguma dose de sarcasmo. E eu ganhei uma calça, naquela época você ganhava uma calça por ano, irmãos. E essa calça era bonita, então um dia eu fui lá para trocar esse dinheiro, e quando eu pus um pé assim para subir, que eu pus outro pé, essa calça já estava apertada, já tinha quase 2 anos que eu usava ela, mas era a mais bonita que eu tinha. A barguilha abriu completamente, e essas mulheres começaram a rir de mim lá de dentro. Agora pensa bem. E isso me marca até hoje. Às vezes eu vou falar em público assim,
eu tenho que levar a mão na barguilha para confirmar. Olha só que coisa. Irmãos, isso tem 50 anos. Algumas vergonhas são assim. Já viram quando você está perto do seu pastor e de repente liga aquele telefone lá de São Paulo? Eu queria falar com o senhor Horácio. Ó, senhor Horácio, o seu saldo aqui está devedor. E aí eu olho de pastor Carlinhos e falo assim, pastor, isso é conversa desse cara, ele está errado. Isso é mentira. Não é isso, não, irmãos. Mas eu quero que você entenda que a vergonha, ela agride a nossa saúde. Então, o primeiro passo que eu quero propor com você é para que a partir desse dia nós façamos uma análise aprofundada daquilo que tem nos constrangido. Porque quando nós trabalhamos na raiz do problema, a consequência negativa não acontecerá. Quantos entendem que estou falando isso aí? Diga amém, então. Amém. Entende, irmãos? Porque, vez por outra, nós somos pegos em transgressões. E o pior, há transgressões que cometemos que ninguém vê. Essas ainda são mais danosas ainda. Porque quando somos pegos... Irmãos, eu quero que você entenda que eu não subi no púlpito para ficar fazendo confissão de pecado, não, amém? Mas eu também, assim como você, tenho as minhas limitações. E aquelas transgressões que nós cometemos em secreto, elas nos agridem muito mais. Porque aquelas que vêm a público, nós temos como reagir contra elas. E passamos ali um pano, mais ou menos, e enganamos. Mas algumas estão dentro de nós. Algumas lutas estão dentro de nós. E nesses textos que precedem o verso 16 aí, ou 18, não me lembro mais, nós vamos aprender algumas coisas aí que as Escrituras vão nos ensinar. Para que a gente elimine as chances de constrangimento. Isso entendendo os ensinos espirituais para aplicação aqui no natural. Igual nós falamos há pouco sobre o livro de Atos, capítulo 28. E aí, então, nós começamos a leitura desse texto. E na leitura desse texto, no verso 1, nós já encontramos aqui algumas coisas que podem nos ajudar e vão nos ajudar com certeza a vencer as nossas limitações carnais e humanas, sobre as quais nós não temos controle. Quando nós lemos no verso 1, diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. Vamos parar aqui nesse versículo. Jesus falou assim, olha, ninguém serve a dois senhores. Diga comigo, ninguém serve a dois senhores. Aqui tem uma chave. Qual é a chave? Nós nascemos para servir. Mas precisamos descobrir quem será o nosso Senhor. Quem é o nosso patrão? Quem é o nosso chefe? Quem que determina? A quem eu devo satisfação? Porque quando o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho, é porque ele sabia a quem ele servia na pregação do Evangelho. No livro de Josué, capítulo 24,
verso 15, ele diz isso. Olha, nós precisamos de decidir na nossa vida a quem nós iremos servir. Se aos nossos pais, aos nossos antepassados, que ficaram passando vergonha, ou se nós vamos encerrar um ciclo a partir de hoje e começar uma nova história, recontar a minha história. E ele termina esse versículo 15, ele diz: eu e minha casa serviremos a quem? Amados, algumas tendências da nossa carne, quando nós terminamos de satisfazer a nossa carne e nós paramos para pensar, vocês estão me ouvindo aí atrás? Beleza? É porque às vezes o microfone me prende, como tem pouca gente aqui. Não, fica tranquilo. Isso. Quando nós terminamos certas atitudes, pensamentos, e aí a nossa carne está satisfeita, não raramente, quando termina aquele momento de pulsão ou impulsão, seja pelo que for, nós achamos que nos satisfazemos, mas depois percebemos que servimos ao diabo. Igreja, há um momento, e está relatado no livro de Samuel, em que Davi, ele comete um adultério. Quantos lembram disso aí? Adultério, muita gente lembra, tá vendo? Aí, ó. Porque realmente o adultério, o que é adulterar? É você mudar a natureza ou a destinação. Davi é confrontado posteriormente pelo profeta Samuel. E Davi era rei. Mas a Bíblia diz que Davi, certa vez, ele estava no terraço do palácio. E estava ali, 3 horas da tarde, esperando das 4 para ver o Flamengo e Vasco. E tinha comido um frango com açafrão. Estava ali, de bobeira, ali, de boa, ainda falta aqui. Quando ele olhou pelo terraço, ele viu lá adiante uma mulher que estava se banhando, chamada Batseba. E Davi, desocupado, falou: uma hora dá para a gente ainda pecar muito ainda, né? Mandou buscar aquela mulher. E alguém falou: olha, aquela mulher é casada. Mas Davi estava completamente agora tomado por paixão por aquela mulher. Já não era mais o frango do domingo e o macarrão com queijo e extrato que o atraía, mas era Batseba. E alguém disse: essa mulher é casada, não te é lícito. Não, mas eu sou rei. E Davi então manda buscar aquela mulher, se deita com aquela mulher, e aquela mulher fica grávida dele, e tem toda uma conspiração depois, e ele tentou ajeitar, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando nós erramos, irmãos, não dá para consertar com outro erro, porque quanto mais remenda a gente colocar, pior vai ficar. Não existe remendo para o pecado. Eu me lembro
quando eu tinha a minha bicicleta, que ainda era de câmara de ar, acho que hoje não existe mais câmara de ar em bicicleta. Tem, irmãos, ou não? Tem ou não? Tem. Aí o pneu ia furando, eu ia colocando manchão. Aí eu andava, porque não tinha dinheiro para comprar um pneu novo, ela andava mancando comigo. A nossa vida é assim, você vai colocando manchão, o negócio não funciona. Faz barulho e também é deselegante. Mas a Bíblia diz que Davi, então, um dia foi confrontado por Natã, que era um profeta. Olha, presta atenção nisso, irmãos. Natã, então, precisava de mostrar para Davi a transgressão que Davi havia cometido. Natã falou assim, olha que história interessante. O rei, tinha um homem que era muito rico, tinha muitas ovelhas, tinha de tudo que ele queria. E tinha um outro que só tinha uma ovelha. E por ter só uma, ela lhe era muito preciosa. E por ser preciosa, ele a cuidava na sua própria mesa. Mas vindo um viajante, ele, ao invés de tomar uma das suas ovelhas, que eram muitas, e oferecer ao viajante, ele tomou aquela outra ovelha, daquele outro. E esse viajante se deliciou com ela. Eu não sei se você já percebeu aí, é que Davi achou que ele tinha passado uma noite de prazeres com Batseba. Mas, na verdade, quem tinha aproveitado aquilo era o viajante. O corpo era de Davi. O desejo, o impulso, a vontade era de Davi. Mas quem se deliciou com aquilo foi quem? O viajante. Irmãos, sem essas reflexões, o texto bíblico se torna a letra morta, ou apenas uma poesia. Mas é muito sério quando ele diz que ele era servo. E às vezes aquilo que está nos causando prazer, está causando prazer por transferência. Que na verdade, quem está se deliciando é o viajante. E eu lhes deixo um conselho. Cuidado com o viajante. Quando nós continuamos na leitura desse verso, ele diz que Paulo, servo de Jesus Cristo, e não do viajante, diga amém, chamado para apóstolo. Quando nós temos um conflito moral muito grande com aquilo que estamos fazendo de errado, é porque ainda não entendemos que há um chamado para mim e para você. A Bíblia está dizendo que ele foi chamado para quê? Apóstolo. Quem é o apóstolo? Qual é a função do apóstolo? Em linhas gerais, nós podemos dizer que o apóstolo é aquele que é chamado para ir à frente. Ou nós podemos ainda melhorar ainda mais esse conceito. O apóstolo é aquele que marca um rumo e vai adiante, iniciando um novo ciclo. Porque muitas vezes as nossas fraquezas, nós trazemos a culpa para os nossos antepassados. Mas o que a Bíblia está dizendo é que Paulo,
ele tinha um chamado para começar um novo ciclo. Há poucos dias nós pregamos aqui, e eu usei aqui a expressão que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, que diz assim, ó, tudo que é um dia já foi, e o que já foi um dia será. E eu explicava aqui para os irmãos que a humanidade ela anda num chamado círculo vicioso. Porque um dia, uma mulher, ela ouviu uma palavra maligna e esse homem, depois um marido, ele ao invés de assumir e resolver as questões internas, ele transferiu essa culpa. Na sequência, nós temos 2 irmãos que num culto, é despertado num deles uma inveja. E num culto foi gerado um homicídio. E aí você vai andando pelos dramas que as Escrituras Sagradas mostram. E você vai percebendo que os erros do passado acontecem no momento presente. Aproveite o domingo e assista um filme que fale alguma coisa de Roma, do passado, e você vai ver os dias atuais. Perversão, politicagem, roubalheira. E ainda tem alguns que nem cartão de vacinação tem, irmãos. Vocês estão entendendo como é que as coisas vão andando em ciclo? Quando a Bíblia diz que Paulo, ele era chamado para ser apóstolo, significava que ele precisava começar um novo ciclo a despeito do meio em que ele vivia. O meio em que ele vivia, as influências, a cultura, não seriam mais determinantes, não seriam mais referência, mas a referência seria o chamado para o qual ele nasceu. Eu não posso fazer o jogo do meu patrão, do meu empregado, do meu colega de trabalho, do meu vizinho, do meu companheiro de time, do meu colega de escola. Porque senão eu estarei servindo o viajante. Eu preciso quebrar esse círculo vicioso. Preciso dar a ele um novo rumo. Olha, o que foi um dia será não, meu amigo. Espera aí. A Bíblia diz, quem está em Cristo é nova. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quebrou-se o ciclo. Quebrou-se o ciclo. Diz mais, se a gente conseguir terminar esse verso 1 aí já está bom. Porque, irmãos, isso aqui é muito vivo. Talvez para você não seja tanto, mas para mim, isso aqui é muito claro. Mas eu creio que para você também isso é tremendo o que foi escrito. Ele diz, separado para o Evangelho de Deus. Ser separado é um requisito para ser apóstolo. Às vezes nós não entendemos alguns preceitos das Escrituras Sagradas. Em Apocalipse, capítulo 21, se não me engano, versículo 8, se os irmãos tiverem aí, pode projetar aí para nós. Ele fala de uma série de defeitos de caráter. E aí vamos ver aqui. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros,
aos idólatras e a todos os que? Mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Percebam bem. Se há uma promessa de um mundo vindouro, onde reina a justiça e a paz, essas características todas aqui minam esse campo. Algumas passagens do Novo Testamento, elas são tidas pelo mundo secular como chamadas, como passagens que são discriminatórias. E que alguns pastores pregando fora do ambiente de igreja, muitas vezes acabam recebendo processos. Mas no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, Jesus diz assim, olha, arrependeis ou metanoia, porque é chegado a vós o reino dos céus. Imagina o reino dos céus cheio de mentirosos. É um reino ou isso é inferno? Que negócio é esse? A promessa é de novos céus e nova terra ou é a mesma meleca? Será que Horácio, cheio das limitações carnais, de repente está lá, novos céus e nova terra, quem que eu vejo lá? O Horácio. Grande coisa. Isso aqui não tem nada de novo. Está entendendo isso aí, onde eu estou querendo chegar? Diga amém, irmãos, está ou não? Então, quando Paulo diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho, é porque o Evangelho todo, ele vai trazendo uma lógica de restauração, minha e sua, da nossa natureza decaída, quando nós estávamos mortos. A carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 2, estáveis vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ora, se eu estava em pecado, mas eu estava morto, o que é que eu podia fazer para sair do pecado? Nada. Então, eu estou dizendo isso para que os pecados dantes cometidos não sejam para nós peso para os dias atuais. Pelo contrário, para a gente entender que naquela época nós estávamos o quê? Mortos. E a Bíblia diz que ele era separado para o Evangelho. E essa separação, ela é fundamental. Por isso que, quando o que nos envergonha é tudo aquilo que nos liga ao presente e aos nossos apetites naturais humanos. Isso sim nos causa vergonha. Mas quando nós olhamos numa perspectiva de eternidade, aí as coisas começam a mudar. A pastora Elizabeth abriu aqui, falando para nós sobre João 3,16, não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não... Ele está falando de quê? Inclusive da eternidade. Mas tem a vida eterna. Tiago, quando orou, ele usou o Salmo 121 e diz: elevo meus olhos para os céus, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do... Então, ainda que eu tenha inclinações, eu tenho a quem me socorrer. Porque ele diz, em Romanos, ele diz, olha, ele é poder. Diz assim, verso 16, porque não me envergonho, isso é Romanos 1,16, do Evangelho de Cristo,
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. As nossas inclinações podem estar nos conduzindo a um abismo. E nós precisamos mais do que mudar os nossos padrões morais. Isso é bom, mas padrão moral até fariseu tinha. Quantos entendem o que estou falando? Até isso tinha, até eles. Mas nós precisamos de alongar a nossa visão. Ter uma noção de eternidade. Não é resolver o problema, esconder a nossa vergonha na segunda, na terça e na quarta-feira. Mas é quebrar esse ciclo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pessoal do louvor, se quiser já pode ir subindo, nós já estamos caminhando para o final. E diz: que no verso 2, quando ele fala sobre ele, e ele fala então no final do verso 1 sobre o Evangelho de Deus, no verso 2 ele diz assim, que esse Evangelho, ele foi prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Se você percebe que você é uma carreta desgovernada, se eu percebo que eu sou uma carreta desgovernada numa descida, e lá embaixo tem uma curva, eu tenho um freio a que me recorrer. Qual que é? Sagradas Escrituras. Ele diz assim, verso 2, o qual antes havia prometido pelos seus profetas. É muito importante a gente entender a palavra profética. Isso muda a história, minha e sua inclusive. Se você depois você pode ler, não faz parte aqui, só para concluir. Tem um homem que teve a vida completamente mudada pelo versículo 17. Um versículo depois desse texto que nós lemos. Martim Lutero. Esse versículo 17, ele diz assim, o justo viverá por fé. Quando o apóstolo Paulo inclui isso aqui em Romanos, nesse capítulo 1, no verso 17, ele está se recorrendo a um contexto que está no profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Quem atentou para que Davi tivesse compreensão do ato que ele tinha cometido foi um profeta, Natã. Pedro, quando ele fala sobre profeta, ele fala homens inspirados por Deus. De tal maneira que, se eu e você nos apegarmos mais a essas escrituras, entendendo a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, isso vai nos ajudar em muito, para que, ainda que diante do mundo secular, sejamos muitas vezes envergonhados pelos nossos atos que destoam desse mundo que caminha para a perdição, mas essa busca pela profecia, pelo ensinamento, nos promete mais do que uma vitória para esse mês de fevereiro que se inicia, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé nesse momento, vamos orar a Deus.
feche seus olhos, comece a buscar aí na sua mente o que tem constrangido a você, o que muitas vezes as pessoas nem sabem disso, mas você, dentro do seu senso do normal, muitas vezes exerce sobre você uma autocondenação, sendo o juiz de si mesmo. O que é que tem causado isso? Porque se eu e você estamos vivendo isso nesses dias, nós temos um antídoto contra isso. E a Bíblia diz que esse antídoto muitas vezes nos expõe a uma vergonha no mundo secular. Mas apesar do constrangimento, esse antídoto é uma palavra de salvação para mim e para você. Quem sabe você tem perdido o controle sobre seus sentimentos, sobre as suas ações, sobre as suas vontades. E você tem percebido durante essa mensagem que nós trouxemos que isso está te levando a uma viagem sem volta, e você deseja retomar isso. Nós deixamos aqui para você uma grande ferramenta, aquilo que nos envergonha diante deste mundo, mas que nos honra diante do Senhor. Se nós pudermos cantar uma canção. Os joelhos e o coração, Espírito nos quebranta, nos afastamos de todo o mal, deixamos a iniquidade, temos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade, dê-nos mãos limpas e um puro coração. Deixe cair em vaidade, ó, deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Ó, deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Dobra os joelhos e o coração, Espírito nos quebranta, nos afastamos de todo o mal, deixamos a iniquidade, dê-nos mãos limpas e puro coração. Não nos deixe cair em vaidade, ó, deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Ó, deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Aleluia. Queria fazer uma oração com a igreja antes de nós terminarmos esse momento. Você pode dizer comigo: Senhor Jesus, mediante essa palavra, quero buscar, não somente nessa semana, mas por todos os meus dias,
ser uma geração que busca o Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, ainda que eu seja envergonhado, constrangido socialmente, mas se a minha consciência estiver guardada pelo teu santo evangelho, eu jamais me envergonharei, porque a tua palavra será lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Essa é a oração, e para isso eu te peço que me fortaleça em todos os dias, em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus possa abençoar o seu domingo e a semana que se inicia, em nome de Jesus.